Fala, galera, fala, povo de Deus, povo abençoado. Como vocês estão? Estão todos bem aí? Que possamos ter uma excelente live. Daqui a pouco nossos convidados estão chegando, né? Mas já tem um aqui, né? Vamos colocar esse aqui. Esse aqui vocês nem conhecem, né? Deixa eu baixar aqui, peraí. Aí. Esse vocês nem conhecem, né? Thiago Parigiani. Boa noite, meu brother. Seja bem-vindo, irmão. Tranquilo aí? Tudo tranquilo, tudo bem. Estamos aqui também retransmitindo essa live lá no canal Consignado Inteligente. Já que o YouTube está numa preguiça, a gente tem que fortalecer dessa forma. Joga a live em duas alçadas aí para a gente poder ter uma absorção maior do conteúdo. Na outra live a gente comentou. Aqui. Quem? Nosso deputado, rapaz. Opa, olha aí, rapaz. E aí, Ricardão? Seja bem-vindo. Fala, Robson. Um abraço para você, um abraço, Tiagão. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou um pouco rouco, até peço desculpa aí, porque são atos de campanha. Hoje eu comecei às 5h30 da manhã em pontos de ônibus, conversando com as pessoas, que eu acho que eu não gosto de ficar mandando pessoas apenas entregar meu material. Eu gosto de eu, pessoalmente, falar com cada pessoa, mostrar o nosso trabalho, mostrar as propostas. E está indo muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, isso é muito bom. Aqui em São Paulo é o centro, né, das atenções aqui, né? E eu espero aqui, eu estou aqui junto contigo, você sabe disso. Eu e o Thiago, dois paulistas. Opa! Tamo junto aí. Tamo junto. E vamos para cima, né? Vamos para cima aí, porque não é fácil. Eu imagino a época de campanha, cara. Imagino como que é as coisas aí. Imagino. Tem que gostar. Eu falo o seguinte: o político, ele tem que trabalhar os 4 anos. Não adianta querer chegar na campanha eleitoral, buscar uma reeleição, sem trabalho mostrado, sem atuação parlamentar. E quando nós falamos em criar a bancada do aposentado, isso deu uma sacudida no Brasil, porque até então ninguém falava disso, ninguém dos políticos, né? A gente vê em Brasília a bancada do meio ambiente, ok, legítima, a bancada evangélica, ok, legítima, a bancada ruralista, a bancada disso, daquilo, mas a gente não vê a bancada ou um grupo de deputados que atuam no parlamento para defender o idoso, sabe? Então, essa foi uma ideia muito bacana nas ruas. As pessoas estão comentando muito sobre isso. E eu acho que é importante demais a gente começar a colocar o aposentado, o pensionista, no centro do foco, no centro das discussões. Isso é ótimo. Ricardão, boa noite. Manda aí, primeiramente, um prazerzão estar de novo com você aqui, depois de um tempo. Perdi um pouquinho o seu contato, te chamei lá no WhatsApp, aí depois veio uma assessoria, aí eu falei, rapaz, o Ricardo tá correndo demais. Não, o Robson me chamou para lá e falei, agora resolveu. Tamo junto. Você não deve ter meu WhatsApp novo, depois o Robson te passa aí. Passou. Isso, ótimo. É porque a gente, numa correria, o meu WhatsApp ele tá no meu Facebook, e eu sempre que respondo. Eu sempre faço questão de responder pessoa a pessoa nas redes sociais. É que agora, com a campanha eleitoral, eu não estou parando, eu estou ficando na rua. Então, começou a acumular porque eu não estava dando conta. Eu ficava tendo que responder de madrugada todo mundo, e aí começou a não ter hora para dormir. Aí eu pedi para uma pessoa me ajudar a responder as mensagens, mas nós estamos juntos. E você é um grande cara, você é um lutador por essa bandeira linda também. Eu só tenho aqui a admirar e a elogiar vocês, o Robson, o Thiago, a todos que participam aí dessa batalha que é tão bonita. A gente agradece, queria... Thiagão, vamos bora aí, Thiago. Você, como nosso jornalista aí, vamos arrebentando aí, fica à vontade. Eu queria só externar para o Ricardo aqui a gratidão, né, por ter colocado a emenda número 18 na MP 1106, e abrimos as 9 linhas, virou 13 hoje, Ricardo, não sei se você está a par, não ficou ilimitado, mas com essas 13 a gente já está conseguindo ajudar muita gente, está conseguindo colocar uma carne aí, uma proteína de qualidade no prato de quem estava comendo arroz e feijão, porque tinha essa margem presa por conta dessas linhas. E gratidão mesmo por ter acatado a cartinha do Sandro lá,
ter colocado a emenda, parabéns pela ação, pela atitude. Obrigado, é muito bom ter você com a gente, muito bom de verdade, porque você é um cara que não é da boca para fora, você põe a mão na massa e faz, né? E faz por onde ter esse respeito dos aposentados e pensionistas. Eu queria começar essa live com uma pergunta já muito legal para você talvez responder, porque são coisas que a gente sempre fala de assuntos quentes, é 14º daqui, é isso, é proposta e tá. Hoje você está em campanha, você pode sentir à vontade aqui no nosso canal, caso você queira falar a respeito da sua campanha. Eu queria saber de você, quando que você sentiu prazer por estar representando a causa do aposentado e pensionista? Que hora que você falou assim, putz, que legal que me chamaram para isso aqui. Né? Queria que você contasse aquela história, que foi o Sandro que te colocou, talvez quiser acrescentar algum detalhe que a gente não saiba. Que hora que você, de repente, parou para pensar, falou assim, poxa, por que eu vou entrar nisso? E que horas que você falou, pô, ainda bem que eu entrei nisso? Bom, Tiagão, acho que essa pergunta é muito legal, porque ela conta como as coisas iniciaram. Eu sou deputado federal hoje, eu estou há 2 anos e meio no mandato, um pouco mais do que isso, mas eu não entrei no início do mandato, eu era suplente. Aliás, eu quero aqui ressaltar que quando eu cheguei na Câmara, eu estava ali como representante da minha cidade, Ribeirão Preto, que eu moro, da minha região, mas eu não tinha ainda conhecido uma bandeira nacional que fosse tão bonita. Só que logo que eu cheguei, acho que foi na primeira semana ou na segunda semana, foi bem no início, eu topei nos corredores de Brasília com o doutor Sandro, que estava lá, com o Felipe Brito e com o Milton Dantunes. Eles estavam numa missão lá, uma missão muito bacana. E eu também, no começo do meu mandato, eu olhei para eles e me despertou algo. Porque eu estou com 37 anos, eu estava com 35, né, faz 2 anos atrás. E eu vi eles também com a minha idade, até mais novo, um pouco mais velho, mas essa faixa de idade. E lutando pelas pessoas idosas. E eu sempre tive muita dó de ver idoso em asilo, sabe? Me cortava o coração. Eu não gosto de ver ninguém maltratado, animal, criança, mas quando eu via idoso, me doía mais, sabe? Me doía mais. Só que eu não era deputado. Quando eu vi esses meninos lá, eles me acenderam, eles me trouxeram. Quando eu vi eles lutando tanto, batalhando, brigando, e sem ganhar nada, brigando mesmo no peito, sabe? Pagando hotel, dividindo ônibus, dividindo pensão, sabe? Rasgando sozinhos. Eu falei, gente, eu assumi agora como deputado federal. Eu já tenho isso comigo. Eu já tenho esse carinho gigante. E a gente sempre se dói mais por alguma coisa. Claro que a gente não quer ver nenhum tipo de injustiça, mas tem injustiças que nos machucam mais, que a gente é mais sensível. E a injustiça com a pessoa idosa, eu sempre fui muito sensível, sabe? Muito sensível mesmo. Eu falei, poxa, eu posso ser o deputado federal que vai fazer história no Brasil, defendendo aquilo que eu já tinha como bandeira no coração, mas que eu não externava, porque eu não era político, não era deputado. E eu, ao assumir como deputado, tive a oportunidade de enfrentar os temas dos aposentados na Câmara, dos pensionistas. Quando eu falo aposentado e pensionista, eu estou me lembrando da pessoa idosa, em especial. E aí eu vou aprofundar. O meu pai, o Rafael Silva, ele é deficiente visual. Ele perdeu totalmente a visão dos olhos quando eu tinha 1 ano de idade. E ele é deputado estadual. Aliás, o Rafael Silva, meu pai, é meu exemplo de vida. É por ele que eu comecei nessa vida toda. Os meus irmãos mais velhos não foram para a política. Eu sou o 4º filho mais novo, o único que foi para a política. E muito pelo meu pai, por admirá-lo, por acompanhá-lo. E ele é deficiente visual. Eu falei, poxa, é esse público que não tem nada, que não tem quem brigue, que eu tenho que brigar, que eu tenho uma missão para brigar. Então foi aí, e me deparando com os 3, o doutor Sandro aqui, quero falar dele, uma técnica jurídica incrível, um conhecedor das leis, uma pessoa que sabe o que fala, sabe o que escreve, sabe onde pisa.
e pude me tornar amigo pessoal dele, até porque ele é de Ribeirão Preto. Hoje ele está em Minas, morando em Minas, mas ele morou por um tempo aqui, ficou por um tempo aqui, e enfim, é uma pessoa que eu criei um laço gigantesco, o Dr. Sandro, e junto com o Felipe Brito. O Felipe Brito, eles quando vão a Brasília agora, eles não pagam mais hotel. Eu falei, vocês ficam no meu apartamento, junto comigo. Por quê? Porque eu quero abraçar essa luta, não é da boca para fora, é acolhendo, é abraçando. Então, foi assim que começou, é assim que a gente está aqui hoje, graças a Deus, podendo defender aquilo que eu sempre sonhei na minha vida e que eu nunca imaginava que eu chegaria onde cheguei como deputado federal e que eu nunca imaginava que eu poderia hoje ser a voz de tantas pessoas que precisam. Legal. Teve alguma situação assim que você vivenciou com algum aposentado nas manifestações que eles fizeram lá em Brasília, que te tocou? Alguma coisa que você lembre agora e possa trazer para a gente? Ô, Tiagão, teve uma senhora, nós organizamos uma manifestação em frente à Câmara Federal. Dr. Sandro, Felipe Brito, Milton Antunes, para pautar o 14º. A manifestação deu um resultado tão grande que nós pautamos o 14º na CCJ. Só que aí veio a história que vocês sabem, o presidente da Câmara interveio na situação, tirou da comissão, fez uma comissão especial. A gente quer votar o projeto ainda, mas deu uma dificuldade, deu uma atrasada. Mas uma das senhoras que lá estava aposentada, ela é de Pradópolis, se não me engano, município próximo aqui de Ribeirão Preto, foi lá de ônibus para manifestar. E ali nós reunimos muitos aposentados ali em frente à Câmara Federal. E ao final da manifestação, ela ficou ali meio de canto. O Sandro veio me cutucou e falou, Ricardo, essa senhora veio para cá sem nenhum dinheiro. E ela não tem onde ficar e como ficar. Eu falei, gente, é sério, ela é do estado de São Paulo, estava em Brasília. Eu falei, e agora, Sandrão? Ele falou, vamos pagar um hotel para ela. Eu falei, não, eu tenho um quarto lá, tem cama, vamos levar para o meu apartamento. Levamos ela para o meu apartamento, ela dormiu lá, nós ajudamos a comprar passagem, compramos comida, ficamos ali. E foi um dia especial, porque eu vi pessoas do Brasil todo indo para Brasília manifestar. Olha, isso é uma loucura, eu nunca vi o aposentado se sentir tão empoderado, sabe? E aí nós acolhemos essa senhora, uma troca de experiência muito bonita. Isso me chamou a atenção muito, foi muito bacana. Ô, Ricardo, Legal. uma dessa... Pode... Opa, eu apertei um botão aqui, desculpa aí. Ô, Ricardo, de tudo isso, a gente sente isso, não é? Que ainda falta muita união dos aposentados para a gente chegar e bater de frente com todo mundo. Isso é claro. O que você acha a respeito de tudo isso? A falta de união dos aposentados, porque os aposentados, eles podem ter mais coisas, mas ainda falta um pouco de união dos aposentados. O que você pode dizer a respeito disso? Ô, Robson, primeiro que você tem razão, mas vamos lá fazer uma contextualização. Muitas vezes o aposentado, ele não tem mais nada na vida, não tem um filho que já não está tão próximo, já tem a família dele, está sozinho numa casa, ele é esposa, ou ele sozinho, ou ela sozinho, pensionista. E muitas vezes o que falta para o aposentado é saber buscar a informação dos seus direitos. Mas eu vejo um avanço muito grande com as redes sociais. Eu vejo que hoje o aposentado está no Facebook, está no YouTube, aquilo que antes era impensável. Ele só consumia a informação que vinha dos órgãos de comunicação, que a gente sabe que é tudo pasteurizado. Nada pauta na Globo, na Bandeirantes, no SBT, na Record. E não é crítica, não, é constatação. Se não passar por uma linha editorial, existem N interesses, e nem sempre o interesse do aposentado é visto pela mídia oficial. Começaram a surgir os canais do YouTube, de forma até despretensiosa. Começaram a surgir pessoas que começaram a ver isso e a falar sobre isso. Isso começou a despertar uma avalanche que está crescendo. Tem um pensamento de um pensador americano que ele fala o seguinte: quando as pessoas não têm consciência ou não têm a informação, elas poluem, elas fazem aquilo que é errado, elas votam errado. Mas ele conclui: nós não podemos criticar essas pessoas,
Nós temos que levar luz. Ele usa o termo luz. O termo luz vem de levar a consciência, a sabedoria. E é isso que eu tenho visto em pessoas como você, como Robson, como o Tiagão, como nos meninos, no Sandro, no Milton, no Felipe, e em tantos outros que usam as redes sociais como ferramenta construtiva e não destrutiva. Porque gente para destruir tem demais. Gente para atacar, gente para xingar tem demais. Porque muitas pessoas, numa falsa ilusão, querem apenas likes, apenas curtidas, apenas compartilhamentos. E diz um ditado que a notícia ruim corre mais rápido, né? Mas quando tem pessoas que constroem, que estudam, que batalham, que informam o aposentado sobre os direitos dele, eu tenho visto uma revolução. E de 2, 3 anos para cá, mais do que nunca as redes sociais e os canais do YouTube passaram a influenciar decisões do parlamento brasileiro. Que é um exemplo, o fim da prova de vida. Fim da prova de vida, nós marcamos uma audiência, fruto de muita pressão de vocês, do YouTube, dos canais do YouTube. Doutor Sandro, fomos juntos falar com José Carlos Oliveira, que era o ex-presidente do INSS, atual ministro. O José Carlos Oliveira nos antecipou em novembro, com um pedido nosso, que ele iria se esforçar, porque não fazia sentido realmente exigir que o aposentado, um idoso, fosse numa agência bancária, fosse em algum lugar, muitos acamados, para mostrar que estão vivos. Há formas de a pessoa saber que ele está vivo, de o governo saber, e essa responsabilidade é do governo. E aí nós avançamos com o assunto, ele anunciou em janeiro aquilo que nós antecipamos em novembro, uma luta de vocês. Se não vem da pressão de vocês, não acontece. Então, mais do que nunca, você tem razão, Robson, é preciso que haja união, é preciso que o aposentado ele tenha noção disso, que ele tem que conhecer os direitos dele, e que se ele compartilhar, por exemplo, essa live, quando eu falo compartilhem a live, quando eu falo isso, compartilhem, não é apenas compartilhar por compartilhar. Quando você compartilha, você pega essa informação e joga para outras pessoas jogam para mais outras. É nessa corrente que a gente vai criando força para mudar as coisas lá dentro da Câmara Federal. E isso é quando eu falo assim, falta um pouco mais de união dos aposentados, você falou tudo. Muitos dos aposentados, eles não têm acesso a algumas coisas. E aí eles dependem dos seus filhos, dos seus netos, né? E aí que entra a fase da família, para a família poder ajudar os aposentados, porque se a família não ajudar os aposentados vão continuar fracos, a nossa bancada vai continuar fraca, né? Acaba não saindo, mas nós precisamos da ajuda também. Os claro, aposentados precisam também de muita ajuda da família. Diga aí, Tiagão. Vou dar uma boa noite pro pessoal que está comigo aqui no canal também. A gente está retransmitindo, Ricardo, em 2 canais essa live, tá? Então, Luiz Nascimento, Cacilda, Carmen, Vânia Meire, Keila Cristina, todo mundo aqui elogiando o Ricardo, Flávio Gentili, alguns já externando voto no Ricardo. A gente sempre está falando que em São Paulo não tem nem o que pensar. O deputado federal é o Ricardo Silva, o Milton está na Paraíba, o Felipe está no Rio como estadual, e o Sandro está por Minas. Então, para a bancada se formar, a gente precisa do Ricardo lá. O número dele está aí, é 5512. Tá aqui, foi até bom o Ricardo entrar, que eu estava sem o número do Ricardo. Aí. E tem a Ismone falando que eu estou muito sério. Ismone, hoje a gente está do lado de um deputado federal, Ismone. A gente tem que manter uma postura, no mínimo, decente, que a gente faz umas palhaçadas aqui de vez em quando, Ricardo. Aí o pessoal costuma, né, Robson? É verdade. Que a gente não pode falar nome de banco. Aliás, deixa eu puxar a orelha de vocês aqui. Puxar a orelha não, mas é mais um convite. Eu quero que vocês vão a Brasília junto comigo. Vamos um dia para Brasília, todo mundo junto. Eu acho que essa corrente em Brasília vai ser muito bonita. Sei que cada um tem suas atividades profissionais, enfim. Mas se puderem um dia a gente ir para Brasília, lá tem lugar para ficar, não tem que pagar hotel, não. Fica no meu apartamento, só que não tem luxo, não. Dorme no chão mesmo, colchão no chão. E a gente lá é simples, né? Eu falo que lá é lugar para abrigar quem corre comigo nas bandeiras justas. Bora. Então, vocês quero que vocês vão lá comigo para Brasília.
Eu abraço a todos com muito carinho. Aproveito para falar também, deixa eu fazer aqui por justiça e pedir o apoio também para o meu pai, o Rafael Silva, deputado estadual, que eu só sou deputado federal por ele. Nós temos que ter justiça no reconhecimento. Eu faço reconhecimento ao meu pai, a quem devo minha vida. Meu pai que perdeu a visão, eu tinha 1 ano de idade, seguiu sustentando a família mesmo cego, seguiu lutando mesmo cego. Ele era do Banco do Brasil, aposentado e aposentado atualmente por invalidez, quando perdeu a visão do Banco do Brasil. E não parou de acreditar no futuro, não parou de acreditar no Brasil melhor. E eu só sou hoje o que sou, graças a ele. Então, eu peço carinho com ele. Para o meu pai, é só você ampliar um 3 ali, ó. É Ricardo Silva, 5512, né? Ricardo Silva, 5512, é o primeiro voto para deputado federal. Deixa eu colocar aqui no banner também, Ricardo. Eu coloco, eu deixo de vocês dois. E o do meu pai, você coloca deputado estadual, Rafael Silva, 55123. Mais fácil ainda de lembrar. 123. É isso. O meu é 12, o dele é 123. Enquanto o Robson prepara o banner ali para ficar legal, eu vou jogar mais uma para o Ricardo aqui, Robson. Posso? Bora, brother. Bora. Aconteceu uma lombada no meio de toda essa expectativa, Ricardo. Eu estou cansado, na verdade, eu não tô sério. Às vezes eu olho para o lado, o pessoal está sério. Não, eu estou cansado porque a gente está pagando esse povo nesse momento. Eu, como representante financeiro, além de jornalista, a gente está pagando os contratos nesse momento. Então, por dia, é coisa de 100, 200 clientes que a gente tem que atender. Quando paga, eles querem saber quando chega o cartão em casa. Então, é uma demanda muito grande e eu carrego o piano nas costas mesmo. A gente vem para o YouTube, divulga e faz o atendimento deles. Então, é uma coisa que suga um pouco a nossa energia. Por isso que eu peço desculpa por estar um pouco caído hoje aqui. Normalmente eu estou mais animado, mas é um cansaço bom. É um cansaço que está pagando vocês. Está entrando dinheiro na conta de vocês. O Ricardo está lá em cima no Legislativo, a gente está aqui no executivo da situação, colocando a grana na conta. O Ricardo não coloca a grana na conta, mas liberou a porta para a gente poder colocar. Então é um time, nós somos um time. E, Ricardão, aconteceu uma lombada no meio desse caminho, você deve ter ficado sabendo, que foi o PDT ter dado entrada numa ação no STF, solicitando o breque de tudo por conta de discordar da questão do Auxílio Brasil, e por um momento foi muito tenso. Vou confessar aqui que eu, por algum momento, achei que poderia tudo cair, poderia nada disso acontecer, sendo que a gente está ouvindo as angústias deles todos os dias, já muitos fazendo planos com esse dinheiro, e de repente vem uma ação impetrada pelo PDT na mão do Nunes Marques, que é o ministro do STF, e graças a Deus nada aconteceu até agora. Queria saber de você como que você viu essa atitude do partido. Eu desconheço até o seu partido, você me desculpa, mas eu não me aprofundo muito. Te conheço, vou votar em você, mas não sei qual é o seu partido, mas sei que não é o PDT. Não. Mas queria que você desse a sua opinião por conta dessa tensão gerada. Eu tentei falar com alguns membros do PDT, tenho alguns contatos na CNN, tentei falar com o Ciro Gomes, já me descartaram, falaram esquece. Tentei falar com o Nunes Marques, falaram é ministro do STF, esquece, baixa essa bola. E depois tentei falar com o presidente do PDT, que me foge o nome dele aqui agora. É o Carlos Lupe. Carlos Lupe, exatamente. E fui muito mal atendido pela assessoria do Lupe. Então, externo aqui sem problema algum. Serviço muito mal prestado pelo Max, assessor do Carlos Lupe. Não conseguimos nem chegar nele para ter um áudio sequer em relação a isso. Queria o parecer do Ricardo em relação a essa atitude do partido, porque aqui no nosso chat o Luiz Nascimento pergunta: Ricardo, tu acha que o PDT se queimou? Eu acho o seguinte, acho que os partidos e os políticos, eles têm que parar de enxergar a eleição e começar a enxergar o povo. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao PDT enquanto partido, ao contrário, o partido que vem de Leonel de Moura Brizola, um partido que tem história, enfim. Mas essa ação do PDT, ela é um erro, porque ela é em descompasso com a realidade. Na prática, na teoria, se a gente for falar, é bom endividar? Eu falo que não é bom endividar. Na teoria, a gente tem que orientar as pessoas, Thiagão, Robson, a, se puder, evitar o endividamento, se puder,
não fazer nenhum tipo de busca por empréstimo, por nenhum tipo de nada. Por quê? Porque depois tem que pagar a conta e acaba descontando o salário. Mas esse é o mundo ideal. O mundo da prática é o mundo que as pessoas têm compromissos, é o mundo que as pessoas têm problemas de saúde, é o mundo em que as pessoas têm que comprar remédio, é o mundo em que um governo não entrega aquilo que tinha que entregar, é o mundo em que as pessoas elas ficam sozinhas diante de uma situação que muitas vezes não há outra saída. Diante disso, diante do mundo real, existem várias linhas de crédito para a pessoa buscar. O crédito pessoal com juros exorbitantes. A pessoa pode socorrer de um agiota, pagar 10% ao mês, 15% ao mês, e fazer a dívida virar impagável. E a pessoa pode socorrer de um consignado, que tem juros, mas são juros menores. Tem muita gente que espera o aumento da margem para poder entrar um dinheiro para quitar uma dívida com juros maiores. Então, o mundo real é diferente do mundo ideal, do mundo de princesas, de príncipes. O PDT, ele se baseou nessa ação, acredito eu, com devido respeito e a vênia que tenho por esse partido, que, repito, tem história. A crítica não é ao partido, a crítica é essa ação do STF. O PDT olhou a figura do presidente da República. Quem está fazendo isso é Bolsonaro? Então eu vou contra. Primeiro passo. Segundo passo, vai querer endividar o velhinho, como se fosse o Peter Pan, tirando do rico e dando para o pobre. Não. Vocês não estão tirando de ninguém dando para alguém. Vocês só estão tirando a possibilidade de uma pessoa que está enforcada com a corda no pescoço, de não ter acesso a um dinheiro com juros menores do que as demais linhas praticadas no mercado. Então, não ver a realidade do povo brasileiro. Eu, quando votei a favor de aumentar a margem do consignado, a favor da MP, quando fiz as emendas para acabar com as 9 linhas, quando estendemos em uma emenda minha que foi aprovada para os servidores públicos, eu fiz sempre com a ressalva que me compete como homem público, que busco ser responsável como sou, dizendo, temos que ampliar, mas temos que orientar. Se você não precisa, não use. Se você não precisar, não use nem 5%, nem nada. Se você não precisar, não faça empréstimo. Agora, se você precisa, use com responsabilidade. Se você está com uma dívida maior, quer usar margem a mais, use com responsabilidade. E faltou isso ao PDT e, de fato, pegou muito mal perante muitas pessoas que estão passando fome nesse momento, essa ação do PDT. Pode ser que mude o governo agora, pode ser que saia Bolsonaro, que entre outro. Como é que eles vão ficar? Como vai ficar a cara deles diante disso? Entrou com a ação porque era o Bolsonaro presidente. E aqui eu não defendo presidente nenhum, não. Eu sou independente, a minha postura vai ser a mesma. Se for presidente A, B, C ou D, eu vou defender a bandeira que eu defendo, que é do idoso, que é do aposentado, e vou ser imparcial com qualquer presidente e vou aprovar aquilo que for bom. A MP nós aprovamos, poxa. Aprovamos porque ela era importante nesse momento. Horas. Então é momento de ter responsabilidade com o povo, principalmente. A Nívia Artes é um canal, né? Nívia Artes, ela falou que já ganhou meu voto. Eu não tinha candidato. E a Enara, ela colocou aqui, que ela é do Sul. Cadê? Aqui, ó. A Enara, nossa seguidora aqui, muito, muito boa. Deputado Ricardo Silva, eu sou do Sul, mas tenho família em São Paulo. Vão votar no senhor e no seu pai, Rafael Silva. Já enviei material. Então, o povo aqui chegando. Então a gente tem. Eu sou suspeito a falar pelo carinho que eu tenho por você, Ricardo, né? Então eu sou suspeito a falar, tenho mesmo, pela sua postura sempre ético, né? Então eu sou suspeito a falar do Ricardo Silva. Tiagão, manda aí bala aí, cara. Tem mais pergunta para o Ricardo? Tenho mais 2 balas aqui para o Ricardo. A gente tem um momento favorável hoje para eles, Ricardo. Talvez a gente está comemorando aí, depois de 2 anos, deram uma rasteira no Ricardo. Depois de 2 anos pandêmicos e bem turbulentos, a gente tem uma situação favorável quando eles estão com margem para poder pegar um dinheiro, com linhas disponíveis para poder
fazer essas negociações. O começo do ano chega também, eles têm a margem de aumento, então isso deixa a situação deles numa certa zona de conforto, mediante tudo aquilo que a gente já falou. O ideal não é pegar empréstimo, o ideal é poupar dinheiro, mas a realidade deles é bem complicada de poupar, né? Mal empata, e a gente está aqui comemorando por uma situação que não deveria nem ser comemorada. Na verdade, é um sofrimento que eles atravessam. Porém, um sofrimento que hoje pode ser resolvido por conta desses benefícios que surtiram aí com o MP 1106. A gente tem uma situação muito favorável que pode acontecer no mês de novembro. O Sandro mesmo já externou isso, e por conta do TSE está totalmente focado nas eleições agora, o mês de outubro vai ser praticamente impossível de acontecer. Mas para novembro pode ser que aconteça uma liberação para processos de revisão da vida toda, que poderia aumentar o salário de alguns aposentados em até 3 vezes o salário. Está no STF. Está no STF, você está sabendo disso, né? Sim. Você acha que temos possibilidade para esse ano? Temos. Ali houve uma divergência, porque o ministro se aposentou do STF, mas ele já havia dado voto favorável à revisão da vida toda. Aí teve pressão do governo, com os ministros novos que entraram, para derrubar isso, porque o governo não quer pagar. Tá? Mas me parece que já está consolidado que o voto do ministro que se aposentou vai valer. Porque o cara aposentou, mas ele deu o voto antes, o voto dele é válido. Então, estamos caminhando bem com a revisão da vida toda. Aí suspendeu o julgamento em razão dessa divergência, mas deve retomar de fato. Tomara que retome esse ano. Nós vamos ter que enfrentar nessa revisão da vida toda, que funciona assim, ó. Quem tem contribuições anteriores a 94, que é quando entrou o Plano Real em prática, contribuições maiores do que depois, essas contribuições foram desconsideradas, um absurdo, porque a pessoa pagou mais e não recebeu nunca. Isso é uma apropriação do dinheiro dos outros. É o governo roubando o dinheiro dos outros, roubando em jargão amplo, pegando o dinheiro que é dos outros. A pessoa pagou por mais. Então, quem tem contribuições maiores em 94, fazendo a média que compense fazer a revisão, poderá fazer a revisão da vida toda. Nós teremos aí uma discussão, que é quando a pessoa se aposentou, ela teria 10 anos para fazer o pedido, que é o prazo decadencial. Vai ter briga em cima desse prazo aí. Vamos ter discussões nesse prazo, porque é um direito que a pessoa perdeu um dinheiro que ela foi tomada. Peraí. Então, nós vamos também levar esse tema para o parlamento, a prescrição disso aí, que é decadência, né? Prazo decadencial. Mas tá indo bem, eu acho que a gente tem que lutar para isso, e é por isso que você que está me assistindo tem que votar em deputados que tenham essa bandeira, porque somos nós que vamos brigar na Câmara Federal para que isso aconteça. Não adianta nada a gente, na hora H, se recuar do voto. Por isso que eu estou fazendo uma campanha de conscientização do voto da pessoa com mais de 70 anos. Quem tem mais de 70, a lei não obriga a votar, o voto é facultativo. Mas a pessoa tem que ir. Meu Deus do céu, a pessoa tem que ir. A minha avó, falecida com 93 anos, aos 92 anos ela ia de cadeira de rodas, porque ela queria votar no presidente, no governador. Ela sentia que era um direito, obrigação dela. E se a gente quer os nossos direitos, nós temos que lutar para que tenhamos lá em cima pessoas que olham por nós aqui embaixo, pelos aposentados, pelos pensionistas. Então, essa pergunta eu já engato aí na resposta, dada a necessidade de eleger deputados assim. Mas a revisão da vida toda é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento com julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Top. É muito claro, Robson, quando o Ricardo fala isso, que o governo não está favorável a pagar a revisão, porque o processo parece que foi brecado pelo próprio Nunes Marques, que, por ironia do destino, foi quem recebeu a ação do PDT também para brecar a 1106. Só que a 1106 ela é nativa da base do governo, né, do capitão Alberto Neto. E aí ele entrou em conflito de interesse, né? Por isso que eu fiquei favorável. Eu falei, eu estou começando a fazer uma leitura política da situação. Então, tirar mais dinheiro para pagar deles não pode, mas usar o dinheiro deles para empréstimo, beleza. A gente não vai tirar nada do nosso bolso.
Então o governo ele fica bem favorável nessa parte, né, Ricardo? É por aí. Do meu, tá tudo certo. É por aí, é por aí. Agora, o detalhe, o Thiago e Robson, é que tem dinheiro. Tem dinheiro. Nós mostramos isso na votação do 14º. E também está demonstrado agora no aumento do Auxílio Brasil. Está demonstrado mais ainda agora que o governo fez uma nova regra, quer publicar uma nova regra, que permite para o ano que vem gastos extrateto. Por isso a possibilidade de votar o 14º. Ou seja, nós provamos que a nossa tese do tem dinheiro, ela é verdadeira. O que falta é vontade política. O que falta é enfrentar no parlamento esses temas e mudar a lógica, né? Que dinheiro para muita coisa tem em sobra. E para outras coisas que são tão necessárias, parece que eles não olham. Mas eles vão olhar que o aposentado está mobilizando mais. São quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras que a gente vai para cima. Por falar em 14º, a gente está vendo a luta ainda do 14º. Eu acredito muito que o 14º não morreu. O 14º não morreu. Não morreu não. Como que tá a pé do 14º, Ricardo? Difícil aprovar Robson, Thiago, mas o projeto não morreu. Eles dificultaram mais do que estava. Estávamos com a bola na marca do pênalti na CCJ, comigo o relator. O projeto seria pautado por requerimento extra-pauta. Seria golaço. O governo entrou em jogo para não aprovar, para não desgastar o governo. O Arthur Lira fez um despacho, tirando o projeto da comissão e criou uma comissão especial. Ao criar a comissão especial, no início, eu falei que ia matar o 14º. Mas depois eu dormi, acordei, a gente toma um banho, sacode a poeira e fala, mas nós não vamos deixar, porque o projeto ainda existe, o projeto ainda tramita. E se foi criada a comissão especial, é só votar na comissão especial. E agora, passando a eleição, as comissões retomam o funcionamento. Elas ficaram paradas até então em razão do período eleitoral. Elas param todas. Mas nós vamos ter, a partir agora do dia 2 de outubro, sendo reeleitos com a sua força, eu peço teu apoio, me ajude. Vamos ter o apoio total aí da população, voltando para a Câmara, ficando na Câmara como deputado, para pautar e para votar nessa comissão especial. Mandaram para a comissão especial? Tudo bem, então bora votar lá. E votando lá, o projeto está aprovado do mesmo jeito. Ai, que bom, que bom. Bancada do aposentado, amigo. Bancada do aposentado. Como que seria essa... Vai ser maravilhoso, bancada do aposentado, a gente ir lá e Vem surpresa aí já, hein? Tem surpresa? Cada vez que eu caio, eu trago uma surpresa. O Luiz está falando aqui, ó. Estou até preocupado contigo, Ricardo. Tá vendo você cansado também. Tu precisa descansar com urgência. Amanhã é outro dia. E a ausência da alegria inteligente do Thiago. Gente, eu não posso ficar fazendo piada aqui. A gente tá com o deputado, pô. Imagina, pode sim, Thiagão. Pode sim. A ele aqui. Aí, fera. Fala, meu amigo. Como é que você tá? Beleza? Te mandei também o link. Seja bem-vindo, Sandrão. Prazer estar aqui com essas feras gigantes aqui. Robson, o Thiago e o Ricardo eu nem vou falar, né? Esse é um fera mesmo. Esse é o cara que é o suporte nosso lá de Brasília. O Thiago, o Ricardo, no começo da live, falou muito de você, Sandro. E a gente vê o carinho mesmo, o carinho verdadeiro que ele tem por você. E eu sei também que você tem um carinho por ele aí. E eu que tô muito confiante na bancada do aposentado. Tô mesmo. Tô muito confiante. Depender de mim, eu e o Thiago, nós somos os embaixadores, né, Thiago? Sim. E vamos lutar para a bancada do aposentado chegar com tudo, vocês eleitos. Pô, mano, isso aí vai ser ótimo. E eu tenho que fazer uma confissão para vocês aqui. Eu tenho uma dívida de gratidão enorme com o Ricardo. Imagina, a primeira vez que eu fui para Brasília, a primeira vez que eu pisei em Brasília, a gente não sabia o que esperar, tá? Não conhecia ninguém, 3 caras que nunca tinham se visto, nunca tinham estado em Brasília, e a gente não sabia quem é que ia estender as mãos.
E a gente só tinha uma esperança, uma vontade de chegar lá e fazer alguma coisa. E o Ricardo Silva entrou com a gente, ele estava na mesma época que a gente começou a luta, ele entrou como deputado. Então foram 4 pessoas com vontade de fazer a diferença, e o Ricardo foi quem abraçou. Se na primeira vez que a gente tivesse chegado em Brasília, ninguém tivesse abraçado a gente sequer tivesse conseguido entrar, porque estava em lockdown, para entrar lá dentro tinha que um deputado autorizar. Se a gente não conseguisse nem entrar dentro de Brasília, se a gente não conseguisse nem entrar dentro do Congresso, e a gente tivesse dado com a cara na porta, como que estaria a nossa luta hoje? Será que a gente tinha a mesma garra? Então o Ricardo foi o cara que abraçou isso aí, o Ricardo foi o cara que saiu da zona de conforto para falar, sua luta é justa e nós temos que fazer isso. Então, assim, até hoje algumas pessoas perguntam por que eu não concorro para São Paulo. Eu falo por 2 motivos. Uma, porque a gente precisa do Ricardo lá dentro. E eu não quero concorrer com ele. Nós 2 concorrendo, pode ser que nenhum entra. Eu não quero isso. E a segunda é que eu e cada aposentado hoje temos uma dívida de gratidão com esse cara enorme, gigante. E é por isso que a gente precisa desse cara aí por São Paulo para ser o nosso representante. Ele já fez um trabalho impecável. E eu falo assim, eu entrando aqui por Minas Gerais, ele aí em São Paulo já fazendo esse trabalho brilhante. Nossa senhora, imagina só. Aqui dentro de Minas, eu tive visitando e eu tô na rua, eu tô aqui em Minas, tô na rua, tô batendo perna, e eu encontrei muitos aposentados que estão fazendo tratamento de câncer em Barretos. E eles entram numa van velha, um ônibus caindo aos pedaços, e vão daqui até em Barretos para poder fazer tratamento. Chega lá, às vezes não tem suporte, não tem hotel. Você imagina, o Ricardo pode arrumar o lugar para ficar e eu posso arrumar a van adaptada para levar. Isso é parceria. Isso é agir em sintonia. Não por interesses pessoais, mas porque a gente quer fazer a diferença. E eu digo para vocês, eu tenho assim como eu tenho para o Felipe, assim como eu tenho pelo Milton, o Thiago, o Robson, mas o Ricardo eu tenho um carinho muito especial por esse cara também. Então, assim, hoje eu tenho orgulho de ter esse cara, não para dizer como um parceiro, não, é um amigo. E esse cara foi quem estendeu a mão. Foi o único, o primeiro que estendeu as mãos. Se a gente não tivesse ele lá em Brasília em 2020 para nos abraçar, nada do que foi feito talvez não teria saído. A briga tinha parado lá mesmo, talvez. Então o Ricardo foi quem mostrou que o deputado não é um ser mágico que os normais não têm acessibilidade, não. O Ricardo mostrou que o político dialoga com o povo. E eu quero dar continuidade nesse trabalho porque eu aprendi com o melhor. Pode ter certeza disso. Doutor Sandro, eu fico aqui imaginando e fico aqui sonhando com isso. Imagine só se nós 2 estivermos juntos na Câmara. Não é o ano que vem, não. É a partir do dia 3, porque a eleição é domingo agora. Sandro sendo eleito deputado federal por Minas Gerais, no dia seguinte, ele já vai estar em Brasília. Já vai ser deputado federal eleito. Não vai estar sido empossado ainda. Vai ficar no meu apartamento já. Vai tomar posse junto comigo lá já. E aí, imagina nós 2, deputados federais. Junto, imagina que o Milton também junto. Cara, o que eu fiz lá, com o apoio deles, sem esses caras aí serem deputados, imagine só se esses caras estiverem junto comigo. Nós vamos mexer esse Brasil e virar do avesso, velho. O aposentado, esqueçam, essa é a bancada do aposentado que a gente precisa. Você de Minas Gerais, votar no Dr. Sandro, 7744. Você que é de Minas, por favor, por justiça. Por justiça é com vocês. É com vocês. Vocês não sabem que vocês estão perdendo se esse cara não for deputado. Vai ser. Vai ser. Eu acho que a justiça será feita para os aposentados, para que eles tenham voz. Eu sozinho lá, eu tenho força, eu tenho, mas é limitada, porque eu sou um deputado. Quando você começa a botar uma bancada e com a garra que eles têm, doutor Sandro com a sabedoria que tem, com o conhecimento que tem, para imbatível. Então, bora lá, em São Paulo, Ricardo Silva Federal, 5512,
estadual Rafael Silva, 55123. Em Minas Gerais, Dr. Sandro, 7744. Na Paraíba, Milton Dantunes. No Rio de Janeiro, estadual, que é importante ter estadual também. Por isso que meu pai aqui em São Paulo é candidato a estadual, vai para a reeleição da bancada nossa. Por isso que o Felipe Brito no Rio vai ser importante, porque dá suporte político. Felipe Brito lá, eu acho que juntos nós vamos conseguir muito. Sandro, você é meu amigo, irmão, cara. A gratidão é minha por você. Vocês que me iniciaram nessa luta toda. Foram vocês que pegaram as minhas mãos. Eu já tinha, da minha vida, um carinho pelo idoso. Disse no começo da live que me dói ver idoso sofrer, me machuca ver idoso sofrer, mas foram vocês que me levaram para esse caminho no parlamento. Devo a você, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Nós temos muito que lutar por esse nosso Brasil. Nós temos muito que lutar juntos pelos aposentados, pelos pensionistas e pelas pessoas idosas. Gente, muito obrigado a vocês. Ô, Ricardo, antes de você sair, de ir embora, nós temos um amigo, inclusive o Thiago e o Dr. Sandro conhecem ele, o nome dele é Catu Fernandes. Ele tem um canal no YouTube também, com mais de 2.000 inscritos. O cara é parceiraço nosso, parceiraço mesmo. Claro. A pessoa que eu admiro muito, ele é de lá de Minas Gerais. Inclusive, ele vai estar arrumando uma tropa lá boa para votar para o Dr. Sandro, né? Então, Catu é uma gente boa demais. E ele ficou sabendo que no hospital de Ribeirão Preto fazem um tratamento de células-troncos para visão. E ele queria ver até contigo, você tem algum contato para estar entrando no hospital de Ribeirão Preto para estar fazendo esse tratamento. Então, eu queria saber contigo se eu posso passar o seu contato para ele, para vocês conversarem. Ixi, caiu. Ele está se ajeitando, pelo que eu estou vendo, ele está transitando pela casa ali para arrumar um cômodo mais tranquilo, que eu acho que alguém foi invadir onde ele estava. Eu acho que é isso que aconteceu. Mas vamos continuar aí, Tiagão. Manda bala. Eu tenho uma pergunta para o Sandro, né? O Luiz está deixando aqui no nosso chat, Luiz Nascimento, falando para o Sandro. Sandrão, como é que ele pôs aqui? Sandro, qual é a tua perspectiva de se eleger? Qual que é a sua perspectiva? Tá achando que vai dar? Tá achando que não vai dar? É óbvio que, né? Quem não acredita já não faz nem campanha. Mas eu acho que é a sua transparência nesse momento aqui. Vamos lá. O que eu tenho? Eu fui feliz na minha escolha a título de partido, por 2 motivos. O motivo pelo qual eu escolhi o Solidariedade, porque foi o único partido que me deu autonomia total. Ele falou que quando a votação for sobre aposentado, sobre pessoa com deficiência, eles assinaram um termo de compromisso que eu tenho autonomia, eu não tenho que seguir partido. Entendam uma coisa, o mandato não é do deputado, é do partido. Então, se eu tiver um mandato e o partido me pedir para votar de uma determinada maneira, e eu votar contra, eu posso ser expulso por infidelidade partidária. O Solidariedade assinou um termo que toda vez que versar sobre pessoa com deficiência ou aposentado, ainda que eu vote contrário ao partido, eu tenho autonomia e eu não vou responder por infidelidade partidária. Hoje a minha expectativa... Olha lá, Sandro, posso só te interromper um pouquinho rapidinho? Olha a coelhinha aí, ó. Eu vou ter que deixar a live, mas eu quero só dizer, Robson, passa meu telefone para ele, tá? Para o seu amigo aí que tem que ter o tratamento. Bora tentar ajudá-lo, viu? Tá bom, obrigado. Era isso que eu queria saber, se eu posso passar o seu contato para ele. Deve. Tá bom. Deve. Tá gente, bom, vou então. pedir que eu vou ter que viajar para agora, para uma cidade, eu vou para Miguelópolis ainda, tem ato de campanha lá. E, doutor Sandro, um abraço, meu irmão. Vai firme aí. Valeu, meu irmão. É aquilo que eu sigo também. Se o partido orienta de um jeito, mas é contra aposentado, eu mando se lascar. Nós temos que ter independência para defender o aposentado, o pensionista, essa bandeira de vida. Parabéns, irmão, pela sua posição. Ao Tiagão, ao Robson. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado, ó. Ricardo. Descansa, meu querido. Mais um aqui, ó. A Célia lá de... A Célia de Sertãozinho, viu?
Ótimo. Cartãozinho. Obrigado, viu, CLA? Obrigado. Ótimo. Obrigado, amigo. Um Valeu. abraço, Ricardão. Tchau, Obrigado. Valeu, meu amigo. Vai com Deus. Vai Um com abraço. Deus aí. Vamos lá, Sandro. Quase Vamos uma continuar. hora com a gente, pô. Como eu Tá vinha bom pra dizendo, eu fui feliz pela escolha do partido, porque hoje o grande nome do partido é o deputado Zé Silva, que é um parceiro nosso, um grande amigo. E o Zé Silva, ele é um deputado que costuma ter 110 mil votos. Então, provavelmente, o partido vai fazer 2 cadeiras. E assim, eu estou vendo que a perspectiva de muitos deputados é entrar com 80, 100 mil votos. Eu, a depender da situação, com 50 mil votos, eu já me vejo eleito. Tá? Porque nós temos uma chapa que está nesse posicionamento aí. Então, assim, eu preciso de 50 mil votos no mínimo. É o mínimo. É lógico que o que eu passar a mais é melhor. Só que, assim, eu estou muito confiante, cara. Por quê? Eu abri o meu WhatsApp, 5.400 pessoas de Minas Gerais já me procuraram em poucos dias. E todo mundo fazendo campanha e mobilizando, e as pessoas com fé. Hoje eu andando nas ruas, é incrível, Thiago. Você está andando com as pessoas. Hoje eu estava andando, uma moça veio com 2 filhos autistas. Você é o doutor Sandro? Sou o doutor Sandro. Minha mãe é sua fã. Eu tenho que ligar para te mostrar. E ligou para ela do telefone. E assim, é a mãe, é a família inteira confiando no nosso trabalho. Para adquirir essa confiabilidade, não é fácil, né? Não é fácil. A coisa mais difícil é você fazer um trabalho onde as pessoas vão ter confiabilidade. Ainda mais num momento que as pessoas perderam tanto a fé com político, né? Eu vou te falar, político hoje era para ser uma profissão nobre, digna, hoje é pejorativo. Mas, assim, eu acredito que a gente está começando a resgatar a fé na política de novo. Vocês viram o Ricardo Silva? A gente mostrou o lado humano, a gente mostrou o que o deputado pode fazer. E uma coisa é certa, Robson, você já está aposentado há algum tempo, não está? Há quanto tempo você está aposentado? Eu estou desde 2018. São desde 2018. 4 anos. Antes de 2020, quem já lutou pelo... Qual a bandeira de luta pelo aposentado? Nada. Hoje, eu conversando aqui com os aposentados, parando, andando de porta em porta, aí eu chego e pergunto, olha, como que você se sente ao saber que um aposentado paga sobre 10 salários mínimos, se aposenta com 5 e na hora da morte está com 1? É esse futuro que você espera para você? Não é. Então nós temos 4434, ninguém fala, desde 2008, engavetado. Quem que está levantando essa bandeira? Quem está puxando esse projeto de volta? Entendeu? Então, assim, a gente tem muita bandeira boa, o adicional de 25%, a gente tem muita coisa boa e ninguém estava nem aí. Eu quero ser o nome que vai fazer a diferença. Eu estou aqui levantando a bandeira há muito tempo, por quê? Porque a gente entendeu, cara. A gente entendeu que é mais do que justo. Hoje eu brigo por quem é e eu ainda não sou, mas amanhã eu vou colher os frutos que eu plantei porque eu quero ser, entendeu? E assim, a gente faz uma amizade igual o Robson. O Robson tá comigo há quase 3 anos já. Sim. Quase 3 anos. Desde quando o canal começou, ele tá com a gente. A gente faz um vínculo, mesmo sem nunca ter apertado a mão do outro, a gente se considera como amigo. E você não quer o bem do seu amigo? Você não luta pela sua família, pelos seus amigos? É isso, cara. Então, assim, é uma bandeira que eu resolvi lutar, que eu acho justo lutar, e que eu não quero abrir mão de lutar por essa bandeira, eleito ou não, tá? Eleito ou não, eu não quero abrir mão. Eu quero continuar a luta. Muito bom. muito... Sandrão, você entrou no meio da live e eu fiz questão de convidar porque você estava sendo muito citado. Primeiro que você é meu irmão também. E eu falei, não, citou mais de 5 vezes o Sandro, eu chamo ele para live. Não tem jeito. E o Ricardo estava falando toda hora. A gente falando também, pô, foi o Sandro que te pôs, conta aquela história e tal. Aí você entrou. O papo que a gente estava tendo com o Ricardo, que nem eu perguntei da revisão da vida toda para ele, só para ver se é uma fachada, a causa para ele, ou se ele tem um entendimento. Cara, ele deu uma aula da revisão da vida toda em 1 minuto. Mandar um beijo para o Velusa. Está inteirado, né, no assunto, focado no assunto que tem relevância para a classe.
Ele não simplesmente falou, vou pegar essa bandeira aqui, porque essa bandeira tem 37 milhões. E desses 37 milhões posso ter uns 500 mil votos. Não, ele tem o entendimento da causa, assim como você, né? Toda essa pretensão política nasceu depois. Você veio para o YouTube, ele até brincou. Tem canais que surgiram sem pretensão nenhuma. A gente não sabia onde isso ia dar. Não existia o nicho do YouTube aposentado e pensionista. Era uma terra desconhecida. E a gente chegou e começou a fazer o trabalho. Eu jamais pensei que eu ia chegar com 30 mil inscritos em 2 anos. O canal do Sandro, então, explodiu merecidamente, porque entendem a verdade da gente, entendem o que a gente está fazendo. O Robson também com a verdade dele, falando das doenças aí também, tendo esse plus. E por isso que está dando certo o projeto, né? Hoje, o Sandro me colocou como embaixador, o Robson também embaixador. O Marcos, que vai brigar comigo porque eu não pus a foto, mas eu estou tentando. Marcos também, está sumido na live, nós vamos dar um chute nas 2 pernas dele. E... No cotoco, né? A outra perna é no cotoquinho. Ó, o deputado sai, o palhaço entra, entendeu? Os caras estavam aqui, Thiago, você tá triste hoje? O que aconteceu? Eu falei, vou ficar fazendo piadinha com o Ricardo aqui, né? Então tá certo, eu sei respeito, você tira onda com a minha cara, né? Nós estamos aqui na várzea aqui. Aí eu falei, putz, os caras estão reclamando, Thiago, tá sério, tá bravo, o que tá acontecendo? Calma. Eu falei, calma, gente, fica tranquilo. Mas o Marcos está sumido, nós vamos dar um rodo nele. Quando ele aparecer, fica tranquilo. Mas a questão é essa questão da causa não ser uma bandeira por voto. O Sandro está aí colocando a cara a tapa, colocando a marca dele à disposição de vocês. E azar de quem não escolher e for aposentado. Porque, cara, vocês vão escolher o quê? Né? E aí estão perguntando aqui, Sandrão, quem que é o deputado estadual que você está apoiando por Minas? Aqui em Minas Gerais, o Fabrício Assunção é o meu parceiro. O número dele é 7799. Para a gente começar uma luta, a gente tem que ter uma identidade de causa. Quando eu conheci o Ricardo e eu falei da bandeira, sabe qual a primeira coisa que o Ricardo falou? Cara, meu pai é cego. Olha aí. Quando eu falei da minha bandeira pro Fabrício, a primeira coisa que ele falou, cara, meu filho também é autista. Então, assim, você tem que ter uma identidade. Por isso que eu apoio o Marcelo Aro também. Foi a primeira coisa para senador. Foi a primeira coisa que ele me falou. Cara, que legal, meu filho também é autista, nós vamos brigar junto. Então, assim, o Fabrício Assunção, ele é um cara que tem uma bandeira igual. Eu vou te falar que eu procurei aqui na minha cidade e eu vou citar nome. Tem um cara aqui que chama Raul Belém. Quando eu falei, chamei esse para convidar, que ele já é deputado, que eu convidei para montar para a bancada do aposentado, para lutar pela bancada do aposentado, ele falou, ó. Então, o Fabrício, quando eu falei, falou, vamos lutar junto. Então, o Fabrício Assunção, 77999. É o cara que está na luta comigo aqui, de estadual por Minas Gerais. Marcelo Aro, senador. 111. Top. Da minha parte, estou satisfeito, Robson. Fica à vontade aí com o Sandro. Vamos lá, eu também preciso continuar. Não, eu estou no escritório aqui, ó. Estou no escritório de Araguari. Galera tá me esperando ali, ó. Quem que é esse cara aí? Esse aqui, aquele ali é o Anderson, parceiro. O Planner, colega meu, parceiro também. Olha. São eles que estão me dando suporte aqui. Legal. Tá Gente, aí. então é isso, cara. Eu estou satisfeito também. Sandro, agradeço demais, cara. Agradeço demais, de coração, a oportunidade. Eu tinha te mandado o link também para você entrar na stream, depois você dá uma olhada no seu WhatsApp, mas o Thiago mandou e você entrou, então a gente está satisfeito. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, né? Então, se Deus está te colocando para fazer isso, mano, continua, cara. Está nos colocando. Porque o mandato é nosso, meu amigo. Nós vamos fazer juntos. Você vai fazer a diferença, cara. Nós vamos fazer juntos. Juntar essa tropa, Thiago, juntar essa tropa, Milton, Ricardo, Felipe, o delegado, cara, mano, ninguém vai segurar essa... A bancada tá montada, pô. Ninguém vai segurar, cara. Então, eu agradeço demais o carinho e desejando boa sorte. Não sei se a gente vai se falar até o final de semana, mas eu sei que Deus está com você. Já deu tudo certo. Não vai, não sei se vai dar certo. Não sei. Não, tem que colocar, já deu e pronto, acabou, né?
Então já deu tudo certo aí. Deus abençoe. Tamo junto aí, viu, mano? Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Pessoal, só lembrando a vocês, ó, tá aqui, 7744, tá? E não esquece desse número, não. Vamos mostrar para eles que o aposentado não é bobo, não, que a gente consegue fazer a diferença. Vamos mostrar para eles que a gente pode fazer muito nesses próximos 4 anos aí. A gente tem 2 opções. 4 anos de espera, e aqui eu vou perguntar para o Robson. 4 anos de espera ou 4 anos de batalha? Qual que você escolhe, Robson? Eu quero batalhar, mano. Quero batalhar. É isso aí. Então vamos para cima. Obrigado, Sandrão. Fazer das palavras do Robson as minhas aí para o Sandro também. É a nossa provável última live antes das eleições. Dia 2 a gente vai ver o que acontece. De antemão eu falo para o Sandro que não existe derrota. No mínimo vai ganhar. E no máximo vai ganhar e no mínimo vai aprender. Porque na vida a gente só leva aprendizado disso aqui tudo. Ele já entra forte, sai da eleição mais forte, se ganhar, vitorioso, se não ganhar, aprendendo muito. E é só o começo de uma história longa que a gente está trilhando aqui. O Sandro é um cara muito jovem, potencial absurdo, muito inteligente. De todos os meus amigos aqui do YouTube, é um dos mais inteligentes. Não vamos subestimar a inteligência de ninguém, porque cada um tem a inteligência por um lado, né? O Robson tem um domínio absurdo de questões de saúde. Eu, modéstia à parte, entendo um pouquinho de jornalismo, o Sandro na parte do direito, o Milton também no jornalismo, o Felipe, um baita cara de mercado, que sabe tudo de questão de consignado, muito mais do que eu. Então a gente tem essa humildade e eu acho que juntos a gente se completa, a gente se complementa e se ajuda. Somos um bom time, sou muito feliz por ter esses caras do meu lado aqui, são eles que fizeram eu continuar e é por eles que eu venho para cá todas as vezes. Então, torço muito pela vitória de todos os 3 aí, e do Ricardo, que é o meu voto aqui para São Paulo, como voto aqui. E acredito muito que a nossa história está só começando. A gente vai envelhecer juntos, eu quero assim, e a gente vai se aposentar junto também e vai poder olhar para trás e falar, cara, que caminho que a gente trilhou. Foi doído, foi na base da pancada, mas a gente venceu e estamos aqui. O mais importante, unidos, juntos e trocando ideias para cada vez ser mais inteligente do que a gente já era, que eu acho que é o mais importante. E o desafio é grande, Sandro. O desafio de dar educação financeira para esse público aposentado e pensionista é um desafio muito grande. Eu tenho me estressado com alguns deles aqui e eu não vou pagar de bom moço, sempre eu vou falar. Eu puxo a orelha mesmo, porque eu vejo eles como pais e tios. E quem não discute com o pai e o tio quando faz uma M financeira? Discute, fala. Pai, eu não acredito que você fez isso. Eu falo para eles do mesmo jeito. Isso, você tá bravo, hein? Hoje teve um que falou assim, você é ignorante, hein? Eu não sou ignorante. Você tá no meu canal e continua fazendo errado, pô. Você não tá assistindo o que eu tô falando, você não tá entendendo. Foi lá e fez um monte de portabilidade errada. Eu falei, não, como que você foi fazer isso? E aí o André, que é o meu braço direito, puxou minha orelha. Ô, Thiago, você tá pegando pesado. Eu falei, cara, eu tô perdendo a paciência. Porque eu tô falando para não fazer, eles estão fazendo. Aí ele falou, cara, mas 30 mil, tem 30 mil no canal, você não vai conseguir cuidar de todos. E às vezes eu fico pé comigo, eu falei, eu tô sendo incompetente. Eu não tô conseguindo passar o meu recado. Mas a gente sabe que o desafio é grande. Alguns deles são crianças grandes que têm dinheiro na carteira. E assim como a propaganda é proibida para as crianças, você vê que a televisão hoje não vende mais brinquedo e chocolate, como vendia. Mas para os idosos está lá, aquelas financeiras que entucham juros absurdos neles. E isso é uma coisa a ser trabalhada também, sabe? Para a gente poder restringir esse tipo de informação, assim como é feito com o cigarro, né? Dificultar esse tipo de situação. Porque é o que eu falei, para eu parar de condenar eles, eu tenho que ver eles como crianças grandes com dinheiro na carteira. É assim que eu vou falar. Calma, Thiago, tenha mais paciência. Mas essas crianças grandes, elas têm muito que aprender com a gente. Não que a gente saiba mais, e a gente tem muito que aprender com elas também. É uma troca. Mas financeiramente, eu acho que a gente tem como contribuir, sabe? E eu sinto essa necessidade de continuar por esse motivo. Ser um consultor financeiro da terceira idade.
Obrigado, Perfeito. Sandro. Para encerrar, deixa eu só falar uma coisa. Claro. Pessoal, imagina só uma coisa, nós três aqui, os meninos, todo mundo lá que está na luta com a gente, e vocês aposentados, pensionistas, que muitos aí já têm seus netos. Mas imagina quando a gente chegar nos nossos netos e você vê uma notícia no Jornal Nacional passando que a bancada dos aposentados aprovou um projeto. Você virar para eles e falar, tá vendo, meu filho? Tá vendo, meu neto? Foi o papai que ajudou a montar aquilo ali. Olha o que eu deixei. Tá vendo? Nós vamos conseguir. Vamos, com certeza. Obrigado, Sandrão. Gente, obrigado. Valeu, Sandro. Quiser sair, pode sair. Valeu, meu irmão. Abraço. Valeu. Tiagão, obrigado, meu brother. Foi muito boa essa live hoje, hein, cara? Você expulsou o Sandro ou foi impressão minha? Não, ele falou que queria sair. Queria agradecer a Irene Hop Dicas, se tornou membro aí do canal. Já tô com 21 membros, Thiago. 21 membros. 21? Cara. 21, cara. Graças tá a ganhando Deus. De mim, cara. Que isso? 21. Agradecer não, ao Pesca aí. O Pesca por esse superchat aí, super sticker. Muito obrigado, gente. Obrigado. Hoje foi muita gente nova que apareceu hoje. Já moderei todo mundo aí que chegou hoje aí, tá bom? Gente, muito obrigado, Thiago. Obrigadão, meu brother. Obrigado você mesmo pelo por mais convite, um aí. meu irmão. Queria pedir desculpa ao pessoal do meu canal. Eu não sei que raio está acontecendo. Está oscilando muito a internet da retransmissão. Aqui também diz que está travando aqui também. Então, está oscilando muito. E nesse momento aqui eu saí do ar. Saí do ar totalmente lá no canal. Mas vocês vão ver isso aqui em reprise, em cortes. Foi uma live muito proveitosa. Boas muito conversas do Ricardo, falando sobre o PDT na lata. Né? O Sandro chegando para contribuir. Então, gostei demais do papo. Sempre é muito bom estar com você, meu irmão. E a gente está aí para somar. Com certeza. E acredito que juntos somos mais fortes, como diria o Sandro. Né? Literalmente, nós juntos somos mais fortes. E a gente vai fazer muito barulho ainda. Pode ter certeza que é por você, é para você. E se estamos aqui por vocês, estejam aí por nós. Gente, valeu. Obrigado a todos do chat. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão eu vou pecar, mas em especial a Irene Hop Dicas, ao Pesca. Pesca é um parceiraço, cara. Parceiraço junto com a sua esposa. Se você quiser crescer, chega no Pesca, cola no Pesca. Vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vou deixar o Instagram dele, o link do canal, vai ficar tudo aqui no vídeo. E, ó, Ubuntu. Juntos somos mais fortes. Valeu, gente. Valeu. Até mais.